Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. Estamos de volta com o Debate Transamérica. Agora são 18 horas e 36 minutos. Neste momento em Salinas, 25 graus. A máxima na cidade hoje foi de 27 graus e a mínima será de 15 graus. Estamos entrevistando hoje no Debate Transamérica o empresário Carlito Arruda, candidato a prefeito de Itaiobeiras pelo PMDB. Dando continuidade à entrevista, agora nós vamos falar de água. Carlito, o colapso no abastecimento vem acontecendo em Itaiobeiras ano após ano e não se vê nada de efetivo sendo feito. Isso é notório, a população tem esse sentimento. A única coisa que as autoridades anunciam são as construções de soleiras de níveis no Rio Pardo. Elas são caríssimas e a eficiência é questionável, porque ano após ano a água falta. O que você faria de diferente para resolver o problema da falta de água em Itaiobeiras? Bom, Alex, a gente sabe que o problema é grave. Na eleição passada, tem até um vídeo de um comício nosso aí no YouTube, nas redes sociais, onde eu falei sobre o assunto, sabe? Na ocasião, estava racionando água igual está hoje, né? Foi uma campanha aí para tentar não deixar faltar água durante o período eleitoral, ver se a água chega pelo menos depois do voto. Em 2012 foi desse jeito, e lá naquela ocasião eu falei que do jeito que estava indo a situação, Itaiobeiras ia chegar no ponto de ter que ir buscar água no caminhão-pipa em Salinas, e que seria muito humilhante para nós, né? De fato, precisamos. O ano passado, todo mundo lembra que foi a farra dos pipa, né? A gente tem muito que agradecer à população de Salinas que nos serviu com essa água, e depois agradecer a Deus porque a barragem minha que estourou aqui na fazenda em janeiro com tanta chuva que deu, né? Acabou devolvendo a água para a barragem de Salinas de novo, a água que nós bebemos. Então é um problema recorrente, já tem 4 anos, e a administração falhou com a população nesse sentido. Eu costumo falar que quando você vai fazer uma chácarazinha numa roça, a primeira coisa que você quer saber é se tem água. Se não tiver, você nem compra a fazenda. Agora, como que você deixa uma cidade do porte de Itaiobeiras, 33 mil habitantes, um PIB alto, né? Toda a estrutura que tem, sem água. Isso é uma situação humilhante, muito complicada para o nosso município. Nós sabemos que, de fato, a responsabilidade pela falta d'água é da Copasa, porque a Copasa que é contratada para isso, né? Ela é contratada para poder servir a população com água. Ela recebe para isso. Ela recebe da população para isso. Só que, no entanto, Alex, quem contrata a Copasa é a prefeitura. É uma concessão, né? Eu estava conversando com o pedreiro esses dias, ele me perguntou, mas a culpa é da Copasa? Eu falei, não, de fato, é a Copasa, porque é ela que recebe. É como se fosse eu vendendo meu produto, receber o dinheiro e não entregar. Só que, aí eu falei pro pedreiro, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma planta para você fazer uma casa para mim e te entregar a planta. Aí eu pego e viajo, você fica aí. O dia que eu volto daqui uns 30 dias, você mudou a planta todinha, né? Você mudou a cozinha de lugar, colocou o banheiro onde você queria, né? Minha mulher veio aqui, deu um palpite, eu mudei. Como fica a situação? Ele falou assim, não, se eu fizer isso, você vai fazer eu derrubar tudo, devolver o dinheiro, entendeu? E ele me processar. Eu falei assim, é isso mesmo, o que tinha que ter, a prefeitura tinha que ter feito foi isso. Porque ela fez uma concessão com a Copasa para servir água. A Copasa não serve e eles não fazem nada. Fica só reclamando. Então, a nossa proposta em relação a... E a concessão também prevê investimentos. A concessão, mas ninguém cobra, né? Ninguém cobra, ninguém fiscaliza. Então, a nossa proposta é fazer a gestão direta do governo do estado, que é o maior acionista da Copasa, e resolver esse problema da Copasa, né? Na questão do fornecimento de água. Não só com soleira de nível Rio Pardo, nós temos outras alternativas de água no nosso município. Nós temos o Rio Taboca, por exemplo, estava no plano de governo nosso da eleição passada, e está novamente, que dá para fazer um barramento ali, Alex, grande, que dá para manter a Itaiobeiras de água, né? No momento de emergência, igual estava esse ano, choveu em janeiro, 500 milímetros, 550 milímetros, né? O Rio Pardo continuou correndo até o mês de abril. Os produtores de café da região faz reservatório artificial e bombeia água durante 4 meses, 24 horas.
e gera reservatório lá para 2, 3 meses, 4 meses de água depois que as águas secam, né? Por que o município não fez? O município tinha toda a condição de janeiro, quando choveu, pegar o excedente da água após a captação da Copasa e bombear para um reservatório artificial. E poderíamos ter 3 meses de água ali, você desconta a evaporação, você ainda teria 2 meses de água ainda para poder servir a população. Agora, eles ficam contando com o improviso, contando com a chuva, preocupados em fazer festa, preocupados com isso, com aquilo outro, e não preocupam com aquilo que é essencial, que é a questão da água. Eu tenho certeza que na nossa gestão, Itaiobeiras não vai ficar de joelho por conta de água mais. Nós vamos resolver o problema de água. Nós sabemos resolver. E aqui eu lembro de um produtor rural que falou comigo, não votou em mim na eleição passada, eu tive com ele. Eu lembro até a data, porque era uma festa, né, dia 2 de julho. Ele falou comigo, Carlito, eu vou votar nessa vez no C, porque um prefeito tem que saber pelo menos tirar um nível numa barragem. Saber tirar um nível para poder fazer uma barragem. Eu sei como você é produtor rural, a gente sabe que você é técnico agrícola, você tem condições de fazer, você vai resolver pelo menos o problema de água para nós. Eu falei com ele assim, não vou falar o nome aqui, né? Mas você pode ter certeza que é um compromisso nosso. Na nossa gestão, ganhando as eleições, já no mês de outubro, a gente já começa a mobilizar o Estado, né, os nossos deputados, Copasa, e nós vamos resolver esse problema de água. Itaiobeiras não vai passar por essa situação que está vivendo de novo. Já não está tendo água nas casas, a gente tem visitado algumas casas na cidade, né? Tem lugar aí, Alex, já está nessa altura agora, nós estamos no mês de agosto, né? Se as chuvas não virem em outubro ou setembro um pouco, se ir para novembro, que causa vai virar Itaiobeiras novamente, né? Então é uma situação delicada que o município se encontra. Estava programado isso, estava projetado, porque foi avisado. Já tem muitos anos que não se tem investimento nessa área. E o município cabe fiscalizar. O poder de polícia em relação à água é do município. Não tem esse negócio de jogar desculpa, né, nos outros. Tem quem é culpado, mas todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. E o prefeito, Alex, eu entendo que assim, se eu for eleito pelo povo, a gente está aí para resolver o problema do povo, não jogar a responsabilidade que é da gente nas costas dos outros. Sendo eleito, nós vamos resolver o problema de água em Itaiobeiras não vai faltar água mais. E nas comunidades das Lagoas, onde os moradores vivem mendigando por caminhões-pipa? Isso é uma cena diária lá em todas as 3 lagoas. Qual seria a solução para o povo ter água de qualidade, que é o mais importante, porque os caminhões-pipa, só Deus sabe a qualidade daquela água. Eu gostaria de saber se você também tem algum plano para resolver a questão nas lagoas, porque acho que é o sonho de 100% dos moradores das lagoas receber água em suas casas. Bom, Alex, se o município tivesse água com fartura para resolver o problema da cidade, as lagoas não dá 3, 4 quilômetros de distância do município. A própria água do município seria suficiente para abastecer as lagoas. Essa história da água da lagoa é porque Itaiobeiras não tem água. Eles ficam caçando solução com poço artesiano, entendeu? A população, como uma população às vezes mais sofrida, onde não tem tanta força econômica, é onde sofre mais. Eu lembro de uma matéria que você fez na Lagoa, das famílias com caixa d'água lá, pipa jogando água e aquele sofrimento todo. Para mim, é uma situação muito humilhante, uma situação muito difícil e nós vamos resolver. As lagoas hoje têm uns poços artesianos, você conhece a história. Não ligaram a energia elétrica até hoje, só tem um poço funcionando, tem água, mas não está funcionando. A gente não sabe o porquê também que o município não conseguiu colocar a energia para poder colocar os poços para atender. Eu acho que o problema das lagoas ela se resolvendo os problemas de água de Itaiobeiras. Por hora, seria trabalhar com perfuração do poço artesiano. Inclusive agora na Lagoa Dourada, nós conseguimos, através do IDN, furar um poço artesiano, já tem uns 3, 4 meses, né? E deu 14 mil litros de água. Está lá já equipado, só dependendo de energia elétrica. A população está lá recebendo água de caminhão-pipa, né? Dá até a impressão que tem algum companheiro alugando esses caminhão-pipa, porque já gastaram quase 40 mil de aluguel de caminhão-pipa depois que furou o poço e não conseguiram colocar energia lá para poder... Um gerador, Alex, que a prefeitura tivesse lá levado e colocado, ficaria talvez por 10% do gasto do que esses caminhão-pipa tá lá. E água lá no chão, com fartura, Deus abençoa lá com muita água. Mas infelizmente a gente não entende, né? Eu quero entender essa situação e, sendo eleito, né, resolver esses problemas. Não tem que ter picuinha que foi alguém A, B que conseguiu, não. O povo tem que ser servido,
né? Se resolveu, conseguiu água, liga e dá água pro povo. Agora fica fazendo essa politicagem, essa questão que a gente não entende, né? Muito bem, mas o problema das lagoas passa pelo problema de resolver o problema de Itaiobeiras. Resolver o problema de água de abastecimento de Itaiobeiras, que seja a Copanó, que seja a Copasa, entendeu? As lagoas têm condições de receber. Na nossa gestão, nós vamos fazer isso. Nós não vamos aceitar que a lagoa continue recebendo água, milhares de pessoas, muitas famílias e as carentes, né? Recebendo água lá de caminhão-pipa, de qualquer jeito não. Nós vamos resolver, nós não vamos deixar que isso se perpetue não. São 18 horas e 46 minutos, estamos entrevistando Carlito Arruda, candidato a prefeito de Itaiobeiras pelo PMDB. Carlito, em Mirandópolis a situação é um pouco diferente em relação à estrutura, pois já existe o sistema de tratamento e distribuição funcionando. O que falta mesmo é o principal, a água. O que você pretende para fazer, o que você quer fazer em Mirandópolis para que o povo não fique lá com aquelas carriolinhas lá com balde, mulher com balde na cabeça, parecendo o século XIX ainda? Tem alguma coisa que pode ser feita para Mirandópolis? Alex, o Mirandópolis tem que criar o sistema de abastecimento dela própria, né? Lá já tem a redistribuição, um poço artesiano que serve a comunidade que não estava tendo vazão suficiente. Foi aberto agora também pelo IDN, né? Mais um poço artesiano, que a gente está tendo notícia que já está sendo feita a encanação e por essa semana já vai funcionar e já vai dar uma paliada, né? Mirandópolis tem aproximadamente hoje 550 residências, com consumo médio talvez de 500 litros por dia, né? Um consumo razoavelmente baixo, não é um consumo alto, seria 300 mil litros nem 300 mil litros de água, talvez 200 mil litros de água diários, resolve o problema de Mirandópolis. Itaiobeiras é mais complexo, tem um consumo de quase 4 milhões de litros por dia, né? 3 milhões e pouco, 4 milhões. Mirandópolis, a solução mais rápida seria a perfuração de mais poços artesianos. Só que a gente sabe que a dificuldade do poço artesiano que nem sempre dá água. Conseguiu furar um poço agora recente, deve ter 2 meses e pouco, 1 mês e pouco, e esse poço deu muita água. A gente acredita que já vai dar uma paliada boa, já vai melhorar. É um poço que foi aberto através da Associação dos Cavaleiros, né? Uma parceria do IDEN, e esse poço está lá e vai servir. Localizar ali, Alex, local de barramento ali mais para baixo de Mirandópolis, lá de Cercado, aquela região, tem lugares bons de fazer barragem. O que falta é interesse por parte do município de fazer esse estudo. É justamente isso que eu ia te interromper, Carlito, porque você fala muito de poço artesiano, mas vai chegar num certo momento que o lençol freático não aguenta. Tem que se pensar em águas superficiais também. Lá nessa região do Cercado, Sussarana, ali tem algumas gargantas que a gente chama, né? Que é um ponto favorável de córrego, de fazer represa. Inclusive eu conheço algumas. Talvez estaria ali a 7 quilômetros, talvez 10 de linha reta de Mirandópolis, que daria para resolver o problema de abastecimento de Mirandópolis. É lógico que nós temos que trabalhar nisso aí. Ganhando as eleições, vamos pegar uma imagem do Google, né, aérea, vamos localizar as grotas, vamos fazer as medições, vamos colocar engenheiro e vamos resolver. O que eu te falo é que é um problema a ser resolvido e eu aceito o desafio, e com a nossa eleição, Lagoa, Itaiobeiras e Mirandópolis não vai ter problema de água mais não, nós vamos resolver. Ok, 18 horas e 50 minutos, estamos chegando ao final da nossa primeira entrevista com Carlito Arruda, candidato a prefeito de Itaiobeiras pelo PMDB. E dentro de todas essas demandas, de todas essas perguntas que a gente fez para o Carlito, fica um cenário, que esse cenário de falta d'água, desemprego, insegurança, fica inevitável que as desigualdades elas ficam latentes, Carlito. E diante desse cenário, eu gostaria de saber do candidato o que irá fazer para diminuir as desigualdades em Itaiobeiras, pois são muitos os exemplos de dinheiro público aplicado onde não precisa e escassez onde mais precisa. Tem alguma coisa no seu plano de governo que você possa usar o dinheiro público, aplicar o dinheiro público, visando diminuir as desigualdades? Pô, Alex, a gente sabe que um dos grandes problemas sociais de Itaiobeiras hoje é a desigualdade social mesmo, né? Você vê o índice de violência que tem em Itaiobeiras, né? Nós vamos ter que, talvez,
discutir, debater essa questão da violência, olhando o foco da desigualdade social. Porque o menor não vai cometer um assalto por lazer, né? Por hobby. Existe condições de diminuir a desigualdade social gerando riqueza. É o principal caminho, então, a distribuição de renda. A distribuição de renda é quando o governo distribui, assim como tem programas sociais do governo federal, de Bolsa Família, a própria Minha Casa Minha Vida, que é subsidiado. Então o governo, ele vê a necessidade de dar oportunidade para todos. Então com dinheiro público ele faz aquilo ali. O município é mais restrito um pouco, mas nós podemos usar os recursos que a gente tem para trabalhar na questão da valorização do ser humano, da autoestima, né? Valorização da família. Hoje nós temos muito problema nessa questão de desigualdade social, onde as famílias não têm estrutura, Alex. Elas não têm estrutura para poder estruturar os seus filhos. Famílias muitas vezes separadas, e os índices de violência e desigualdade, elas estão muito ali presentes. Nós temos como modelo de uma instituição que trabalha, que visa diminuir a desigualdade social aqui no Taiobeiras, o CEIA, né? O CEIA faz um trabalho bacana onde aumenta a autoestima das pessoas. E a primeira coisa, Alex, que a gente tem que fazer em relação a isso é dar oportunidade. A desigualdade social, ela só acaba quando um município ela tem condições de gerar oportunidades para os nossos jovens, para as nossas crianças, em todas as áreas, que envolve educação, talvez uma educação ali de tempo integral, um projeto piloto para poder trabalhar nesse projeto de diminuir as desigualdades, envolve a questão do esporte, né? A valorização do ser humano. O processo de desigualdade social, ela passa por aí, de gerar oportunidade de emprego, de riqueza, gerar perspectiva de sonho. Esse é o nosso desafio. Nós temos no nosso plano de governo, as pessoas vão poder olhar, compartilhar, questionar e debater conosco a respeito. Nós temos várias propostas. Nosso tempo aqui já está encerrando, né? Falta pouco tempo, mas no nosso plano de governo tem várias ações do poder público, do dinheiro público, que pode ser aplicado para diminuir as desigualdades sociais, e nós vamos trabalhar. A gente já é acostumado com isso. Como eu falei no início, eu já sou membro da diretoria do CEIA, Alex, há quase 10 anos. E a gente sabe como funciona, né? Essa questão, e como as pessoas, quando são respeitadas, são amadas, são valorizadas, são tratadas com humanidade, as pessoas desenvolvem autoestima, né? E querem alcançar seus sonhos. Nós precisamos de colocar nos nossos jovens a condição de sonhar, de desejar ser grande, de crescer, de ser alguém, né? Passa por aí o caminho de diminuir a desigualdade social. E o município, com as políticas públicas, junto com as parcerias, trabalhar nesse sentido. 18h54. Carlito, agora a última pergunta é sobre segurança. Por que e o que fazer para diminuir a criminalidade em Taiobeiras? Você já conseguiu identificar por que o índice é tão alto e se tem alguma coisa que pode ser feito para combater o problema? Bom, Alex, às vezes as pessoas entendem a segurança, de combater a segurança, na última instância da segurança pública, né? Porque é muito fácil falar que o problema é da polícia. A repressão. A repressão, Alex, é a última fase. Se Taiobeiras está tendo um problema de segurança, é porque alguma coisa deu errado lá atrás. Teve um desequilíbrio na aplicação das políticas públicas lá atrás e gerou esse caos que nós temos hoje. A repressão, eu comparo isso aí, Alex, a um filho que o pai tem que corrigir. Só que antes do pai tomar uma medida mais brusca, um castigo maior, ele tem que falar, ele tem que orientar, né? Ele tem que educar a criança para ele não chegar naquele ponto de ter que tomar uma iniciativa talvez mais pesada. E o que nós estamos vendo aqui no Taiobeiras hoje é que a repressão está sendo a porta de entrada para a segurança pública. Então nós temos várias propostas nessa direção, que seria justamente tentar diminuir a longo prazo as desigualdades sociais, trabalhar na questão, junto ao governo do estado, da Delegacia Regional da Polícia Civil. Isso aí é uma questão política, de queda de braço entre municípios, que um quer para um canto, outro quer para o outro. Tem que ser feito esse acordo, resolver o mais rápido possível para resolver o problema, para que nós possamos ter mais delegado na região, acabar com esse sistema de rodízio de delegado, né? Esse sistema de plantão de delegado que complica, que você sabe, muita região. Transformar a nossa companhia independente em batalhão,
Você já divulgou alguma coisa a respeito disso essa semana aqui na Transamérica, né? Então, assim, a segurança pública ela envolve muita coisa. A criação da guarda municipal, patrimonial, né, motorizada para poder acompanhar nos bairros. Então, nós temos muito projeto no nosso plano de governo que pode ser aplicado. Pena que o nosso tempo está ficando curto. Não tivemos a oportunidade de falar do meio rural, de educação, de saúde, né, porque o tempo envolveu, mas eu gostaria de encerrar. A gente sabe que a segurança não é só... O problema de insegurança não é só aqui, no meio rural principalmente. Quantas motos foram roubadas em Itaiobeiras nos últimos 60 dias? E tem uma indústria de roubo de moto aí e a gente tem que resolver isso. O que eu gostaria de falar em relação à segurança é que nós temos o apoio do governo para resolver. Polícia Civil, Polícia Militar, né? Faz parte do governo que nos apoia e com certeza nós vamos conseguir criar soluções nessa direção. Ok, 18 horas e 57 minutos. Carlito, chegamos ao final da nossa entrevista. Você tem 2 minutos para as suas considerações finais e mandar uma mensagem para o eleitor taioberense. Bom, Alex, eu não tivemos a oportunidade de falar aqui sobre o meio rural, né? Nós temos muitos projetos no meio rural. Na segunda rodada da entrevista a gente pode abordar o assunto. Tá certo. Mas eu agradeço a Transamérica pelo convite de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com a população de Itaiobeiras e toda a região. Gostaria de falar que, assim como o povo de Itaiobeiras, eu também tenho sede de mudança, né? A população percebe isso, a gente sente isso na rua, o povo quer mudar, o povo já está cansado, né? De uma gestão que vai para um caminho que a gente sabe que não muda. É a oportunidade que nós temos agora. A chapa de Carlito Arruda e Pezão é a chapa da mudança, juntamente com a chapa dos nossos vereadores. Com certeza, quem viu a chapa de vereadores, quem acompanha, sabe que nós temos excelentes candidatos, né? Pessoas que podem, com apoio popular, chegando ao legislativo, ser um parceiro importante da sociedade para construir uma cidade melhor. Então eu peço o apoio de cada um que agora me escuta. Seja um multiplicador, né, das nossas ideias. Seja um agente da mudança. Converse com o seu vizinho, converse com o seu parente. Vamos entrar na nossa campanha, na campanha vitoriosa, na campanha do 15, com Carlito Arruda e Pezão. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Ok, termina aqui mais uma edição do Debate Transamérica. Hoje nós encerramos a nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Entrevistamos o Carlito Arruda, candidato do PMDB, e lembrando que a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito começará no dia 5 de setembro, quando ouviremos Carlito Arruda, e no dia 6 de setembro o convidado é Danilo Mendes. Já a terceira rodada de entrevistas está agendada para o dia 19 de setembro com Danilo Mendes e dia 20 de setembro com Carlito Arruda. Este é o papel da Transamérica, um espaço democrático para que os candidatos possam apresentar as suas propostas e projetos. Lembrando também aos ouvintes que a Transamérica vai abrir espaço para vários candidatos a prefeito da região.